do porte que o professor Auri vem escrevendo, mas ele não se dá por satisfeito de escrever uma obra jurídica, colocá-la numa estante de uma livraria, ser anunciada pela internet. Ele faz questão de sair pelo Brasil, num evento, pela dimensão dos eventos que ele participa. O nosso evento é um evento muito pequeno, apesar de nós também sabemos da dimensão que nós estamos conseguindo dar a esse evento, a grandiosidade dos palestrantes que aqui passam, o professor Auri se dispõe a sair lá de Porto Alegre, cheio de eventos, de atividades. Ele comentava conosco hoje que adora dar aula na graduação, e aí eu falei, estou ferrado, porque um professor limitado como eu, imagino que os alunos vão querer preferir a aula do professor Auri, mas só quem trabalha, só quem conhece as dimensões do direito, só quem está na atividade conhece a dimensão da obra do professor Auri. Antes de tudo, para escrever da forma que ele está escrevendo, é preciso ter coragem. Porque muitos de nós, falamos até em sala de aula, quando o aluno olha para nós e fala assim, professor, eu acho, e nós falamos assim, um acadêmico de direito não tem que achar nada, um acadêmico de direito não perdeu nada, um acadêmico de direito precisa pensar. E para pensar você tem que ter um pré-requisito, um pré-conceito, um conceito pré-concebido. Quando o professor Auri externa nas suas obras uma crítica ao sistema processual penal, quando ele deixa bem claro a posição dele, que nós precisamos de uma vez por todas fazer com que o processo penal mude, que o processo penal deixe de ser aquele processo penal inquisitorial, aquele processo penal do terror, e que comece a enxergar que mesmo a pessoa que cometeu o crime mais bárbaro não deixou de ser ser humano. O nosso grupo, quando organiza esse evento, é para tentar trazer essa mensagem para vocês. Pode ser a pessoa, o maior criminoso do mundo, fez o crime mais bárbaro, ele não perdeu o caráter de ser humano. E nós não temos direito, nunca foi conferido a ninguém o direito de tratar uma pessoa diferente da outra. É com muita honra, então, e muita satisfação, que eu convido o professor Auri a fazer parte da nossa mesa aqui. Não, eu só vou fazer um resumo. Ó, pessoal, currículo do professor Auri. Ele pediu que se eu fosse ler o currículo dele, ele ia cortar a palestra. Como as palavras dele são mais importantes do que o currículo dele, aqui tem o professor Auri. Leiam a obra, pesquisem. Vai fazer a dissertação? Use a obra. Vai fazer uma pós-graduação? Use a obra como referência. Eu duvido que qualquer professor, orientador, qualquer crítico vai ter coragem de criticar a utilização desse livro. Professor Auri, eu só vou avisar os alunos que hoje, como data de encerramento, nós não conseguimos, através da universidade, a compra dos livros. Nós fizemos o pedido e a livraria onde é feita a compra dos livros da universidade não tinha pronta entrega. Hoje é uma noite especial de encerramento. Ao final vão ser sorteados 6 livros do professor Auri, hoje no encerramento. Certo? Isso tudo, e simultaneamente também foram comprados 6 livros para compor a nossa biblioteca. Isso é o mínimo que nós podemos... o professor Auri está dizendo que é chique isso, né? Chique é ele se predispor de sair de Porto Alegre, vir a Joinville sem nos cobrar nada. Então, a mínima retribuição que nós podemos dar é tornar público a sua obra. Professor Auri, a palavra está com o senhor. Vai ficar lá embaixo. Posso mudar? Bom, inicialmente, queria dar boa noite a todos.
agradecer o convite, dizer que é um prazer voltar a Joinville, reencontrar amigos, saudar o professor Leandro e, claro, é complicado quando eu escrevo e-mail pro Moreno, porque eu coloco assim, querido Moreno, aí me dá um frio na coluna, querido Moreno, aí eu vou lá e me dou uma policiada, né, e digo, não, vou botar assim, caro Moreno, aí eu digo, ai meu Deus, aí tá, Moreno, o negócio é o seguinte, mas mesmo assim sempre me percorre assim um frio nas costas, sabe como é que é, gaúcho, morei muito tempo perto de Pelotas, não era perto de Pelotas, mas o Moreno realmente é uma pessoa que tem um carinho muito especial e claro, quando eu posso vir eu venho, a agenda e é difícil conciliar as coisas, às vezes eu não apareço, eu furo muito em palestra, ultimamente tem me chamado muito de Tim Maia, né, cara, porque eu marco mas é um problema, porque o escritório por si só já leva uma pessoa à loucura, a academia por si só já leva qualquer uma loucura. Se você conjugar as duas coisas fica mais difícil, você né, colocar a viagem no meio toda semana, e aí pauta um HC, pauta uma coisa, você não consegue tirar, então às vezes eu realmente nem aceito o convite, eu aceito e furo, e é muito difícil. E realmente eu gosto muito da aula na graduação, e é um prazer, só que eu tenho que dar aula na graduação, na especialização, no mestrado, no doutorado, palestra, escritório, e aí começa a apertar a coisa, chega uma hora que não dá, velho, aí complica. Por isso que hoje eu cheguei agora e já estava negociando o carro, que eu já preciso voltar, para ver se amanhã de manhã, primeiro voo, eu consigo voltar. Então essa vida às vezes é corrida, a gente não consegue dar atenção. Eu sempre respondo os e-mails, recebo muitos, mas é assim, eu recebo 70, 80 por dia. E eu respondo, às vezes demora, o Moreno às vezes demora 2, 3 dias, mas ele está sempre prioritário na fila e sempre que eu posso eu venho. Eu vim aqui hoje para falar rapidamente com vocês sobre o processo penal. Na verdade, eu queria trabalhar algumas questões que hoje tem me preocupado, porque geralmente quando me pedem título de palestra, eu dou sempre um título genérico. Por quê? Porque todo saber é datado. Quer dizer, você tem que ter uma flexibilidade para mudar temas, mudar a fala de um dia para o outro. Sai uma lei nova, você tem que mudar para falar. E eu, ultimamente, nesses últimos meses, do final do ano passado, eu tenho trabalhado uma questão que me parece bem importante, que é exatamente compreender, e isso é a primeira aula em qualquer curso de graduação em processo penal, começar por essa ideia de que o processo penal, retomar essa questão que é sabida, mas o processo penal como um caminho necessário para chegar a uma pena. E principalmente que a Constituição é algo que tem que construir algo, tem que construir a cabeça de vocês. Constituição é algo que constitui a ação. Então nós temos que interiorizar a Constituição. É fundamental não se afastar dela, porque a Constituição para nós ainda representa no processo penal uma evolução, uma abertura e uma necessária democratização do processo penal. Porque nós oscilamos no processo penal de modelos duros para modelos em que se respeita mais direitos fundamentais e alguns retornos. Conforme o andar da cachoeira, né, da carruagem, a coisa endurece. Se a cachoeira aparecer na TV, já muda toda a história. E o Brasil legisla muito no influxo direto do que é mostrado na mídia. Então é sempre importante falar do processo como um caminho necessário, um caminho que você tem que percorrer e que nesse caminho existem regras do jogo. Essas regras do jogo são as regras do devido processo. E nós temos que respeitar essas regras. O mais difícil é fazê-los crer que respeitar direito fundamental não é igual à impunidade. Ou seja, nós vivemos uma sociedade violenta, uma sociedade difícil, em que todo mundo tem medo, vocês têm medo, eu tenho medo, todo mundo aqui está cagado de medo, é natural. É a realidade. Sai para a rua e você já está com medo, não precisa nem sair de casa para já ter medo. Você pode estar em casa e achando que está seguro e o teu filho está sendo vítima de um pedófilo pela internet. Então a segurança não está mais nem entre as 4 paredes de casa. É uma ilusão. Uma sociedade de risco como a nossa é ilusão de segurança. Então é difícil você falar de direitos fundamentais, porque a gente sempre pensa que nós nunca seremos delinquentes e que os delinquentes têm mais é que morrer. Ainda hoje de manhã eu participava de um programa de rádio, antes de ir para cá, discutindo o problema da mulher essa que matou o marido lá em São Paulo, esquartejou, e a dificuldade de fazer as pessoas compreenderem que, bom, matou, não deveria, ela deveria ter resolvido o problema dela lá numa vara civil, ter contratado primeiro um psiquiatra e depois um advogado de direito de família, e ter se separado e ter ganho dinheiro e pronto, e se tratar. Mas as coisas não acontecem assim, e aí vem a discussão, mas ela agiu com emoção. Amigo, para uma mulher chegar a ponto de fazer o que ela fez, é óbvio que ela estava transtornada. E vou dizer mais, se ela tivesse me ligado antes, eu teria dito, ok, quer matar, mata, mas não precisa esquartejar. Até matar eu resolvo. Quando esquartejou é que pegou. Só que tem um detalhe. Para o direito, a pena do crime de ocultação de cadáver é de 1 a 3 anos. Suspensão condicional do processo. Para o direito, se ela cavar um buraco e enterrar, ou se ela recortar o cara como ela fez,
Eu fico imaginando a cena dela no banheiro, cigarrinho no canto da boca, cheirando a faca e descarnando a coisa. Que mulherzinha má, vamos combinar. Mas ela estava transtornada, é elementar. Mas aquela história de uma mulher que é subjugada, e agora vamos falar sério, para vocês entenderem que o crime é algo complexo. O processo reduz essa complexidade. O direito reduz a complexidade da vida. Mas nós não podemos ser vítimas do reducionismo. E nós temos a maldita mania de achar que um problema como esse se resolve com o artigo 121 do Código Penal, mais o 211 que é da ocultação, mais a qualificadora. Não, amigo. Toda a história muda radicalmente de sentido conforme o ponto em que vocês começarem a contá-lo. E hoje de manhã eu estava fazendo um exercício imaginético. Não conheço a mulher, não conheço o processo, mas eu fico imaginando uma mulher que, bom, era prostituta, conhece esse cara, é amante, casa, tem filho, mas ela é subjugada, violentada, explorada, humilhada. Ele não deixava nunca dizer para ela que ela era uma prostituta, de forma mais vulgar, né? Ele chamava ela de uma maneira mais vulgar, ameaçando que ela ia voltar, e aquilo vai. E aí nós vamos chegar no direito e vai perguntar, bom, mas ela agiu sob violenta emoção? E aí o Ministério Público vai dizer, não, mas a violenta emoção é na hora. Não, amigo, a violenta emoção é como um copo d'água que vai enchendo, 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 e uma hora transborda. A mulher vai tensionando, 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 e uma hora transborda. E ela dá um tiro, como ela podia dar 5, 6 tiros na cara. O fato de dar 10 tiros na cara de alguém não quer dizer que não seja passional. Pelo contrário, num rompante da paixão, tu descarrega a arma e nem pensa. Ela ainda deu um som. Até ali, velho, nós temos uma mulher transtornada. Ah, mas ela foi lá e tirou o cara, botou para esfriar o corpo. Isso não significa que ela não continuasse transtornada. E outra, isso não significa que ela não possa ter matado sob violenta emoção. O que a gente tem que trazer é a complexidade da história. E aí, Moreno, estava discutindo hoje de manhã o seguinte: esse cara, imagina ela assistindo a filmagem dele com uma outra menina de programas, como foi o caso, uma outra prostituta, ela sendo humilhada, o cara dá um tapa na cara dela. E se a gente começar a contar essa história lá do começo, começa a compreender de que forma ela foi tensionando a situação até chegar nesse ponto. Eu não estou justificando, eu só estou tentando compreender. E principalmente, olha a maneira como ele se relacionava com as mulheres. Já te deu conta que um cara que coisifica a relação, porque um homem que só é capaz de se relacionar com uma prostituta, ele está trabalhando uma relação que é uma obrigação. Eu pago e tu faz. Eu até hoje não descobri se a prostituta é uma obrigação de dar ou de fazer, né? Mas é uma relação contratual. O cara está trabalhando numa dimensão em que ele coisifica. Ele é incapaz de se relacionar afetivamente, fazer o jogo da sedução e da conquista na categoria. Não, ele tem que coisificar. É uma coisinha que ele compra. É um cara violento que tem uma coleção de armas. Ou seja, se tu começar a pensar a complexidade, tu vai ver que isso está para muito além do mero matar alguém do 121. O que eu quero fazer aqui é apenas um exercício rápido, porque não é nem esse o meu tema, para vocês pensarem como é necessário sempre abrir a janela, olhar para o mundo, ver como as coisas são complexas e que todo crime, todo caso penal tem uma imensa e complexa historicidade e que vocês têm que ter um mínimo de bom senso de compreender um pouco mais do que apenas o matar alguém, porque tem muito mais por trás do simples matar alguém. E aí entra o processo, como um caminho necessário para desvelar a pequena história do crime, porque o processo vai ser exatamente o instrumento que vai te permitir presentificar o passado, porque crime é sempre passado. O processo é sempre uma máquina retrospectiva, porque vocês vão presentificar algo que é passado, porque crime sempre é ontem, e vocês têm um juiz sentado hoje, julgando um crime ocorrido anteontem, a partir da prova produzida ontem e gerando efeitos para o amanhã, tudo isso numa linguagem figurada de tempo. Isso é um paradoxo. E aí vocês têm um juiz que está ali e que precisa do quê? Da prova. E é isso que eu vou falar hoje. Em qualquer processo, a espinha dorsal, a coisa mais importante é a prova. É a prova que vai condenar, é a prova que vai absolver. Saber produzir a prova é a alma do negócio. É um jogo de xadrez, é uma estratégia, onde vocês têm que ponderar o tempo todo qual vai ser o próximo movimento e quais são as consequências do movimento de vocês. E principalmente, entenderem que as provas desempenham um papel de duas funções, ou dois papéis. Uma função cognoscitiva e uma função persuasiva. Uma função cognoscitiva que é fazer o juiz conhecer. Porque o juiz, e eu sempre quis dizer isso numa audiência, doutor, o senhor é um ignorante. Aí antes que ele mandasse me prender, explicar porque o senhor ignora os fatos. O juiz é sempre um ignorante, porque ele ignora os fatos. Porque ele precisa muito saber. E o juiz vai saber através de quem? Da boca da testemunha, da boca do documento, da boca da perícia. Boca, de novo, no simbólico. A função do juiz é sempre recognitiva, não é cognitiva. Cognitiva é quando você tem o conhecimento direto.
O juiz nunca conhece diretamente. Ele sempre conhece por interposta pessoa. Porque se ele conhecesse diretamente, ele não podia ser juiz. Ou seja, se ele assistiu o crime, opção A, ou ele é testemunha e não é juiz, ou ele é a vítima e não é juiz, ou ele é o réu e não vai ser juiz. Ah não, mas juiz não vai ser réu. Claro que vai, porra. Vamos parar com essa bobagem. Todo mundo aqui é de bom e de mal, velho. Vamos parar com essa bobagem. Vamos parar de pregar tolerância 10 para nós e tolerância 0 para o outro. Porque o discurso é hipócrita, né? A gente sempre quer tolerância 0 para o outro. Amigo, vamos assumir. Porque o que vocês fazem, e hoje é quinta-feira, amanhã é sexta, Dia Internacional da Selvageria. É hoje que tem a festa aquela? A festa que ninguém é de ninguém e vale tudo? Quer dizer, amigo, hoje o que vocês vão fazer nessa festa da faculdade, o que vão fazer depois entre 4 paredes, com o namorado, o marido, o ficante, o amante, o que vocês quiserem, nem o diabo acredita. E olha que ele é velho. Ele olha e diz, mas o que é isso? Que selvageria é essa, meu Deus? Ou seja, vamos parar um pouco com essa hipocrisia. O juiz também vai cometer N crimes ao longo da vida. A questão é saber se lá no labeling approach ele vai cair no etiquetamento e no filtro ou não. Mas vamos parar então de dizer sempre do outro. Nessa ideia, o juiz ignora e precisa conhecer, e principalmente a função persuasiva, que é obter a captura psíquica do juiz. O papel da prova é convencer o juiz. Por isso que é importante começar, da outra vez que eu estive aqui eu também devo ter falado nisso, porque tem que se falar sempre. Pense o processo como um jogo limpo, fair play. Num jogo democrático as coisas têm que ser limpas e transparentes. Ou seja, eu tenho que ter um juiz aqui que não sabe, mas que precisa muito saber. A acusação traz a sua prova, a defesa traz a sua alegação, e eu, juiz, julgo a partir do que me é trazido. Não sou eu, juiz, que tenho que descer atrás da prova. E me causa muita estranheza quando as pessoas não conseguem compreender que é um grave erro o ativismo judicial. Numa estrutura dialética, quando um juiz desce e vai atrás da prova de ofício, ele resolve produzir a prova de ofício, ele resolve determinar a produção de perícia ou interceptação telefônica ou a prisão, o que for. Ele desequilibra a estrutura dialética, a estrutura do contraditório, mata a imparcialidade, porque ele primeiro decide e depois ele vai atrás das provas que justificam a decisão que ele já tomou. É como vocês. Primeiro vocês decidem, depois vocês buscam os argumentos para legitimar a decisão que tomaram. Por isso que ele não tem que descer, ele tem que ser convencido. E não ele decidir e ir atrás da prova para justificar a decisão que ele já tomou. O grande problema é que isso está cada vez mais presente. Juízes indo atrás da prova. E nós aceitando isso. E achando bonito o ativismo judicial. E o que é pior, sem se dar conta, que num processo vocês têm lá o acusador, que não é nenhum bobo, não é nenhum ingênuo. Está lá o Ministério Público, uma instituição sólida, formada por gente muito competente, muito bem aparelhada, que tem por trás a Polícia Estadual, a Polícia Federal, também formada por gente séria, competente, muito bem aparelhada. Se esses caras, com tudo isso, não são capazes de produzir a prova necessária para condenar, não é o juiz que tem que descer e substituí-los. Isso é um ponto-chave. E me causa profunda estranheza, e tem falado isso no Brasil inteiro, quando eu vejo, às vezes, os promotores dizendo, não, mas o juiz tem que ter iniciativa probatória, o 156 está bem. Quando um promotor ou um procurador diz isso, com todo respeito, ele está assumindo a absoluta incapacidade e incompetência dele para investigar e para acusar e para produzir a prova. Porque ele era o primeiro a se levantar e dizer, não, juizão, cada um no seu quadrado. Tu lá em cima para julgar, eu aqui para acusar e ele lá para defender. Ponto. Cada um no seu quadrado, amigo. Eu não preciso da tua ajuda, e eu não quero isso. Porque eu não quero um juiz que desça para acusar, nem que desça para defender. Eu quero um juiz que não desça, que seja apenas um juiz. Cada vez é mais difícil nós entendermos isso. Principalmente, interiorizar que o princípio básico do processo penal é, na dúvida, o critério pragmático é o indúbio pro réu. Na dúvida, eu, juiz, tenho que absolver. Muita gente queimou na fogueira para isso. É fruto de evolução civilizatória. Chegou no final do processo, eu olho, tem prova suficiente? Condeno sem culpa, velho. Ponto. Não tem prova suficiente? Absolvo. Estou na dúvida. Indúbio pro réu. O problema é que quando um juiz desce e vai atrás da prova, é só pensar, se eu descer e for atrás da prova, eu estou indo atrás de prova para quê? É elementar que eu estou indo atrás de prova para condenar. Eu transformo o que era o indúbio pro réu em indúbio Paulo réu. Isso é básico. É básico. Porque se não fosse assim, eu não precisava descer. Eu parava aqui, estou na dúvida, absolvo. Não me serve. Eu vou atrás da prova. Vou atrás de prova para quê? Só tem um caminho, é para condenar. E não me venha com essa balela ingênua. Não, eu estou indo atrás de prova para decidir melhor, porque é mais justo. Não. Bom para quem, cara pálida? Bom para quem? Desconfiem da bondade dos bons. Isso é uma máxima freudiana. Quem nos protege da bondade dos bons?
Aqui o que eu preciso não é ter nem um juiz bonzinho, nem um juiz malzinho. Eu preciso ter um juiz que julga a partir da regra do jogo. Tem prova, condena, não tem, absolve. Estou na dúvida, indulto pro réu. Isso é muito importante, principalmente porque nós vivemos uma época em que existe uma ambição de verdade. As pessoas têm uma maldita ambição de verdade. A ambição de verdade é o que funda uma estrutura inquisitória, paranoica. Eu, juiz, o único legitimado a ser o revelador da verdade divina. E isso é um grave erro, porque é o que justificou os modelos mais autoritários e justificou toda a Inquisição. Processo penal não pode almejar, pretender e nem ter a arrogância de pensar ser revelador da verdade. O processo penal, quando chega no final e o juiz dá uma sentença, ele tem que dizer, isto aqui é minha sentença. É um ato de convencimento, é aquilo que eu acredito. Ponto. Se ele chegar e disser, não, isto aqui é a verdade revelada, interna, amigo, interna. Este cara sofre de uma inflação do ego terrível. Ele se acha revelador da verdade divina. O problema é quando vocês acham que podem ir atrás da verdade, que o processo vai dar conta da verdade. A verdade é o todo e o todo é demais para nós, Heidegger. O que a gente vai tentar trazer é a pequena história do crime e trabalhar a partir da prova e das regras do jogo. Esta ambição de verdade, quando presente no processo, nunca é para o bem, pode ter certeza. Então aqui a gente tem que aprender que regra do jogo é fundamental. E aí eu chamo a atenção, para ser um pouco mais dogmático, uma questão bem atual, que é o artigo 212. O 212 do CPP era para ter mudado a cultura toda da história. Até 2008, entrava numa sala de audiência uma testemunha, a testemunha entrava, o juiz fazia toda a inquirição e a inquisição, perguntava tudo. Terminava, ele abria a palavra para as partes e dizia, peguem as partes o que sobrou, porque eu já exprimi o máximo, eu inquisidor. Em 2008 se fez toda uma discussão para mudar, e o artigo 212 vai dizer isso. Entrou a testemunha com a palavra às partes, primeiro quem a rolou e depois a outra. E o juiz tem um papel secundário, subsidiário, completivo. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz então vai perguntar. Ele sai do protagonismo na coleta da prova e passa para um papel secundário. Isto é sistema acusatório. O grande problema não é só mudar a lei, isso é difícil. Mas muito mais difícil é mudar a cultura, é mudar as cabeças. E nós ainda estamos vendo muitos juízes que não são capazes de interiorizar isso. Daqui sairão juízes. Espero que saiam daqui juízes com a Constituição interiorizada e com um espírito democrático melhor, maior e mais refinado do que isso que está aí. O grande problema é que não estão fazendo isso. E o que é pior, como aconteceu num caso recente, que foi uma lição bem polêmica, aonde chegou na audiência, testemunha da acusação, juiz e advogado de defesa, promotor ausente. Bom, alguns juízes são criminosos, colocam lá presente o MP quando o MP está ausente. Isso é crime, é uma falsidade. Mas aí você colocou ausente o MP, testemunha da acusação. O que esse juiz deveria ter feito? Essa era a questão. Eu vou dizer o que ele fez, para depois dizer o que ele devia ter feito. O cara sentou e disse, bom, não veio o MP, ele pegou ele e começou a perguntar. Ele fez dúzias de perguntas, fez toda a inquirição e a inquisição, depois passou a palavra para a defesa. Entrou a segunda testemunha, porque a audiência agora é para ser una, é para ser tudo ali, entraram todas e ele ouviu todas nesse sistema. Chegou no final, memoriais e sentença. Sentença proferida por ele. O que ele fez? Obviamente ele condenou, com base na prova. Ok, prova produzida por quem? Por ele. E aí veio o detalhe, isso bateu no TJ do Rio Grande do Sul, não é porque foi no Rio Grande do Sul, podia ser em qualquer outro lugar, mas foi ali. Bateu lá e um desembargador com coragem, que conhece o processo, vai lá e anula. E diz, isso viola o 212. O juiz não pode atuar dessa maneira, que é uma postura inquisitória, pós 2008. Já não podia desde 88, para ser bem franco. Mas muito menos agora. E ele diz, não pode, anula tudo. É óbvio que o Ministério Público recorreu. E aí nós ficamos preocupados. O que vem agora? E graças a Deus, o STJ, num primeiro momento, entendeu que quando o juiz assumia essa posição, o STJ, e vê bem, juiz MP presente, e muitos juízes primeiro perguntavam para depois passar a palavra. Nesses casos, mesmo com o MP presente, o STJ começou anulando, nulidade absoluta. Aí depois o STJ muda de entendimento e diz, não, a nulidade é relativa. Só um parênteses, vocês vão estudar processo penal ou já estão estudando? Metam na cabeça, no processo penal, forma é garantia. Forma é garantia. Não façam civilismos. Não pensem como processo civil. Cada um no seu quadrado, velho. Isso aqui é processo penal. Aqui o papo é reto. Lá no processo civil, os caras podem relativizar o que quiserem. Aqui não. Forma é garantia. Portanto, no processo penal, a violação da forma deve conduzir inexoravelmente a uma nulidade. E aí vem o problema.
que é a categoria nulidade relativa, que é uma importação do processo civil e é uma fraude processual a serviço do punitivismo. O que é uma nulidade relativa? O que é prejuízo? Prejuízo é o que o tribunal quiser que seja, quando eles quiserem que seja, nos casos em que eles quiserem que seja. E isso é um absurdo. Hoje em dia, tu dá aula de processo penal e falar de nulidades, para mim é a coisa mais difícil do mundo. Pode chegar lá na aula e estruturar para os alunos, olha, teoria de nulidades absolutas, relativas. Aí tu chega lá, Moreno, e diz, não, mas se faltar isso aqui é nulidade absoluta. E o aluno está ali com o iPad, entra lá e diz, não, estão dizendo que é relativa. Ou seja, no final da aula eu digo, bom, entenderam. Então tá, então vocês deletem tudo, porque ninguém entende isso. O que é uma nulidade absoluta? É aquilo que o Supremo disser que é quando eles quiserem que seja, e que o STJ disser que seja e acabou. Isso é decisionismo antidemocrático e não serve. Então é um problemão. Aqui o STJ, infelizmente, caiu nessa vertente. E aí bateu esse caso. E era diferente, porque ali não tinha MP. E aí o que o STJ fez? Graças a Deus, anulou tudo e disse, não pode. E isto é um case que é uma referência hoje, e que pouca gente conhece. Para quem trabalha, enfim, para estudo, é um caso fundamental. Se o MP estiver ausente, o juiz tem que entrar na audiência e, no máximo, eu até escrevi sobre isso no IBC Crime, dizendo, no máximo eu toleraria que ele perguntasse, o que a senhora sabe sobre os fatos? Ponto. Depois, com a palavra defesa, a testemunha é do MP, a defesa vai dizer, não tem nada a perguntar. E a senhora, muito obrigado, vai embora. Ou qualifica, diz com a palavra defesa, ausente o MP com a palavra defesa. Isso é fair play, isso é jogo acusatório. A defesa não pergunta nada. Ora, se ninguém perguntar nada, ele vai tirar dúvidas sobre o quê? As dúvidas brotam do debate. A dúvida que ele vai perguntar com caráter supletivo é essa dúvida que brota das perguntas e respostas. Se ninguém perguntar, velho, ele não tem que perguntar mais nada. E nem pode. Isto é completamente contrário ao 212. Então isso aqui é um detalhe importante. E o mais difícil aqui é romper cultura. É vocês interiorizarem uma cultura acusatória. E onde é que está o problema, Moreno? O problema é o seguinte, por que é tão difícil romper com isso? E eu pensei muito, por que a gente não supera a cultura inquisitória, a santa inquisição que habita a cabecinha de cada um? Porque isso aí já nasce em casa, velho. As mulheres transmitem isso geneticamente para todo mundo. Na minha casa nunca entrou sistema acusatório, nunca teve nenhuma possibilidade. Elas formulavam a acusação, elas produziam a prova, elas me torturavam, elas me condenavam. E acabou. Não tinha presunção de inocência, era indúbio pau na orelha. Porra, tô no quarto casamento, velho, e sou vítima da Inquisição. E eu sou inocente até embaixo d'água sempre. É um absurdo, eu sempre sou condenado na dúvida. Indúbio pau em mim. Porque isso está na cabeça de vocês, falando sério, tentem estruturar uma cultura de contraditório na casa de vocês, até com os filhos. Em casa, a gente já começa não porque não, e acabou. Tu não quer fundamentar a tua decisão, aí depois tu quer cobrar do juiz. O juiz nasceu assim, se criou assim. Quando ele tiver a caneta, vai ser não porque não. Ou seja, contraditório tem que começar na cultura, na casinha, na cabecinha de cada um, para começar a entender um pouquinho do jogo. Mas voltando para o ritual judiciário, vamos voltar para isso aqui, as provas se destinam a convencer o juiz, e a sentença é um ponto-chave. E o difícil é compreender que para chegar na sentença eu tenho que respeitar a regra do jogo. E aí vem um problema. Meus alunos semana passada fizeram um motim, porque eles fazem, meus alunos lá são terríveis, eu amo eles, eu amo todo mundo, mas eles são terríveis. Cachoeira chega na CPI e vai usar o direito de silêncio. No outro dia eu já sei, tem barricada na porta da minha sala de aula, eles queimam meus livros, queimam. É isso aí, é impunidade. Olha aqui, o cara é o mais culpado de todos que é usar o direito de silêncio. O senhor vai dizer que ele pode usar o direito de silêncio? É só o que falta, né? Aí tem que dizer, calma, amigo, calma, vamos sentar, vamos conversar, vamos racionalizar. Véspera, isso aí foi ontem, porra, hoje é 14? Ontem. Aí eu tive que compreender, eu digo, não, calma, Dia dos Namorados não foi bom pra vocês, ele não desempenhou todo o papel que devia, eu compreendo, não depositem tanta expectativa no Dia dos Namorados, velho. Principalmente as mulheres, vocês vão se frustrar, esqueçam. A vida é dura, é a vida como ela é, Nelson Rodrigues, às vezes nem é tão dura, quando deveria ser, né? Mas é Nelson Rodrigues, não depositem tanta expectativa. Mas aí eu conversei com eles, da onde vem o direito de silêncio do Cachoeira? O direito de silêncio do Cachoeira vem de algo que se chama nemo tenetur si detedere in propria turpitudium. Nemo tenetur, Nemo, procurando Nemo. Nemo tenetur se detedere. Nada a temer por se deter. Esta é a base epistemológica sobre a qual se ergue o direito de silêncio e o direito de não produzir prova contra si mesmo. Se o acusado é um sujeito, se o imputado é um sujeito, ele tem que ser tratado como um sujeito. E ele tem direito de não produzir prova contra ele. E a carga da prova é do acusador. Agora, se vocês disserem que ele é um objeto, aí ele tem que se submeter na marra. E aqui vem o detalhe. Como compreender direito de silêncio
com a possibilidade de punir. É perfeitamente possível garantir para punir e punir garantindo. Eu não preciso rasgar a Constituição e botar na cadeia. Isso é que é o difícil entender. E aí vem o problema. Ah, mas e se é um crime grave? Pensa num crime grave, um estupro com resultado de morte. E aí temos lá uma prova de DNA, ou melhor, resquícios de DNA do suposto agressor no corpo da vítima. E eu sou um suspeito. E aí vocês chegam pra mim e dizem, olha, o negócio é o seguinte, tu é suspeito, tá lá a vítima, tem material genético ali que é do agressor, e eu quero fazer o DNA em ti. Vamos lá? Não. Sangue, nem pensar. Não dou sangue, tenho medo de agulha, é um horror. Então fazer assim, amigo. Quem sabe saliva. Só passar um cotonete na boquinha, nem pensar. E aquela branquinha que fica no canto da boca quando tu dá muita aula, não troco fluidos com estranhos. Não dou saliva. Porra, mas tá dificultando a minha vida. Isso aí é impunidade. Ele tem direito de fazer isso? Tem. Até por ali nós já vamos saber. Tem por mais 6 meses, né? Tem. Ah, mas e... Então faz o seguinte, fio de cabelo. Me dá um fio de cabelo. Não dói. Não, amigo. Eu cuido muito bem dos meus. Toda manhã eu escovo, faço a minha chapinha, tudo certinho. E mais, eu tô ficando careca. Quando cai fio, eu guardo. Porque os caras, pra implantar, cobram por fio. Nem pensar, não te dou cabelo, nem fluido, nem sangue. Porra, prof, dizem meus alunos, então é impunidade. Não, amigo, pensa. O que tu faz nesse caso, já que tu precisa tanto da prova? Investiga um pouco mais, pede uma busca e apreensão, entra na casa do cara às 7 da manhã, entra lá e pega ele dormindo, o travesseiro babado. Tem material genético de sobra. Travesseirinho babado, pronto. Tu vai lá e faz o seguinte, amigo. Tu pega o lençol da cama de um homem desse, um homem solteiro. O homem solteiro troca de lençol de 6 em 6 meses, Leandro, não é verdade? Conta pra mim como é que era a tua troca de lençóis lá. Deve estar de 6 em 6 meses. O nível de selvageria que tu anda, de 6 em 6 meses, Leandro, troca de lençóis. Tu pega o lençol dele e tu estica. Dá pra fazer um mapa do genoma humano. Dá pra fazer um reconhecimento de fotografia. Tem o corpo desenhado, cara. Tu não precisa arrancar sangue na marra. Tu pega o lençol, tu vai no banheiro de um homem desses e pega uma cuequinha usada. Pelos pubianos, dependendo do nível de selvageria, dá pra fazer espermograma e exame de fezes. A coisa é feia. Mas elas estão com nojo. Você sabe como é que se colhe material genético em calcinha? Torcendo. Não é nada muito melhor. Somos todos selvagens. Não precisa arrancar sangue na marra. Tu vai lá e pega a cuequinha e acabou, velho. Vale isso? Vale. E se for uma prova dispensada? O que é a prova dispensada? É aquela história do cara que vai depor na polícia, é suspeito, chega lá com o advogado, quietinho. O senhor quer falar comigo? Diz o Moreno. Não. O senhor quer usar o direito de silêncio? Quero. O senhor não vai me bater? Não, amigo. Não vai me torturar? Não, nem preciso disso. Eu vou te pegar na categoria, na prova, mas é a chance que tu tem de me contar a tua historinha. Tu não quer falar comigo? Não. Eu vi que o senhor está nervoso, o senhor quer tomar uma água? Ah, eu quero, o senhor me dá uma água? Dá. Aí o Moreno grita lá pro estagiário, ô mané, vem cá. Aí vem, estagiário é uma raça triste, né? Aí entra o estagiário, que é, delega? Já te falei para não me chamar de delega na frente estranha. Tá, delega, o que tu quer? Aí o Moreno diz pra mim, me dá um copo d'água. Mas que água, delega? Arruma água. Não tem água na delegacia, delega. Arruma. O cara diz, o Moreno tá louco hoje. Vai lá, pega um copo sujo, joga a torneira lá do pátio, que é a Lago Amarelo. Isso aqui vai dar um churrinho no Moreno. Terrível, mas mandou. Chegar, está aí, delega. Aí o suspeito pega, glu, toma uma aguinha. O senhor não quer mesmo falar comigo? De repente o senhor me convence que não foi, até não me disse, não, eu estou muito tenso, estou muito nervoso. É mesmo, eu vi que o senhor está com uma carteira de cigarro, aí na mão o senhor quer fumar? Ah, eu quero, pode fumar aqui? Pode, isso aqui é uma delegacia moderna, democrática. O senhor não vai me torturar? Não. Posso fumar? Pode, amigo. E o cara pega o cigarrinho, o senhor quer um crivo? Não fumo. Nervoso ali, né, cara? Tenso. Aí fumando cigarrinho, apaga no cinzeiro do Moreno. E o Moreno diz, vem cá, meu, e aí, vamos conversar? Não, eu posso ir embora? Pode, velho. Vai usar o direito de silêncio, tudo tranquilo. Não vai me bater, nem me torturar? Não, amigo, já te falei. Vai tranquilo, vai na paz. E o cara se levanta e vai embora. E aí vem a questão. Posso pegar esse copo usado e colher o material genético que está aqui? Eu imagino a cena, como já aconteceu, de eu pegar essa ponta de cigarro. Como é que se pega no Brasil uma situação como essa? Essa prova dispensada? Sabe como é que fizeram naquele caso lá do Pedrinho, que pegaram a ponta de cigarro? Foi o seguinte, cara. A gente fica imaginando o filme americano, o cara pega uma pinça de aço inox. Não. É polícia brasileira do jeito que é. O cara grita lá, o Moreno, ô mané, vem cá. Aí vem, porra, delega de novo, me dá uma caneta Bic. Aí ele pega aquela caneta Bic, é fantástico, é uma caneta Bic.
sempre e sempre é uma caneta Bic com a bunda comida. É o máximo que estagiário consegue comer a bunda da caneta Bic. É inacreditável, velho. Eu não consigo entender isso. Eu chego no escritório, quando eu vou pegar a caneta, bunda comida. Vem cá, estagiário, o que foi? Não, porra, prof não, porra. Por que tem que comer a bunda da caneta Bic? Ele já sai cuspindo os pedaços. Não comi. Eu não consigo entender que fixação que eles têm na bunda da caneta Bic, cara. É um negócio inacreditável. Mas o cara pega uma caneta Bic com a bunda comida, duas, pega a ponta de cigarro, chama o estagiário e diz, me dá o papel celofane da carteira de cigarro, bota ali dentro e leva para a universidade e faz o DNA. Vale essa prova? Vale a prova, como aconteceu num modelo, num país, puta, eu nunca me lembro, eu tenho que pegar o acórdão de novo, se foi na Itália, se foi na Alemanha, em que uma mulher era suspeita de ter matado o marido, ela era a principal suspeita e ocultado o cadáver, e tinha material genético, e a polícia chegou lá e disse para ela, sangue, não, cabelo, ela disse que nem pensar, sabe, saliva, não. E aí o que a polícia fez? Fez uma campana e foi pegando o lixo que ela colocava na rua, sem ordem judicial. O lixo que vocês colocaram no meio fio para o lixeiro levar. Vão pegando o lixo, vão controlando as coisas até o momento em que pegam um OB usado. Pega um OB usado, amigo, tem até cordinha. Tu bota uma solução aquosa dessas, um OB usado, e dá pra fazer um chazinho de DNA. Porra! Estão com nojinho, mas vocês hoje estão terríveis, né? Tudo é nojinho. Dá pra fazer um chá de DNA. Vale essa prova? O detalhe todo é que essa prova vale. A prova dispensada vale. Se vocês dispensarem, vale. É claro que vai estabelecer uma imensa discussão, por exemplo, neste caso do OB, sobre o nexo causal, quem é a autora deste OB. Não, tamanho é G, não é pensar. É até crime tu dizer que isso é meu. Vou me chocar contigo. Como é que nós vamos discutir o nexo? Toda essa prova, toda essa discussão é muito válida. Agora, a prova dispensada vale. E tem um detalhe maior e mais importante, que é o que eu quero chamar a atenção de vocês. Anotem aí quando chegarem em casa. Abram a Lei 12.654. A Lei 12.654 foi sancionada pela Dilma agora, no dia 28 de maio. Vai entrar em vigor em 180 dias, vai entrar em vigor em novembro. Ninguém está falando nela. O que a presidenta da República, como diz aqui, fez? Ela sancionou uma lei que acabou com o direito de silêncio. A Dilma matou de vez o direito de não produzir prova contra si mesmo. Acabou essa história. Tudo isso que eu falei de não precisar soprar, ou melhor, não tirar sangue, DNA, etc., tudo isso morreu. E o bafômetro vai morrer em seguida também. Vou explicar como é que vai morrer o bafômetro. Mas acabou o direito de não produzir provas com essa lei que cria o banco de dados genético. E eu estou escrevendo sobre ela, quando dá tempo. Agora nós viemos tentando escrever, mas não deu. Duas situações se estabelecem aqui. Nessa lei, ela altera, primeiro, a Lei 12.037, que é a lei da identificação criminal, que é aquela história, o civilmente identificado, que tem carteira de identidade, não vai submeter a identificação criminal, datiloscópica e fotografia, exceto nos seguintes casos. E aí vem, se a identidade for muito antiga, estiver rasgada, se houver dúvida. E tem um dos casos, que é o inciso 4º, que esse é que foi usado. A Dilma sancionou dizendo o seguinte, parágrafo 1, na hipótese do inciso 4º, parágrafo 3º, a identificação criminal poderá incluir a coleta de material genético, material biológico para obtenção do perfil genético. O que diz este inciso 4º do artigo 3º da Lei 12.037? É o que fala da identificação criminal e que vai estabelecer que, quando for essencial para a investigação policial e houver autorização judicial, poderá ser extraído o exame datiloscópico, ou seja, as digitais. Quando houver necessidade, mesmo que tu tenha identidade, tudo ok, e houver autorização. Daqui eu extraio o seguinte, eu vou poder tirar o DNA de alguém na marra, se tu não quiser, velho, vai ser na marra. Na Alemanha, parágrafo... Porra, eu não trouxe, mas é o segundo e o quarto da STPO, dentro do 82, do parágrafo 82 e 84 da STPO, diz que tu tem o direito de ser assistido por um médico. É o único direito que tu tem, mas os caras vão te amarrar na cadeira e vão te tirar na marra. No Brasil é simples. Eu vou chegar lá, a polícia vai te intimar e dizer, bom, a senhora compareça. A senhora pode fornecer material genético voluntariamente, espontaneamente ou mediante coerção. E eles vão empregar força se for necessário e vão tirar na marra o material genético. A única garantia que vocês vão ter é de que seja usada uma técnica adequada e indolor. Porra, mais aberto que isso, impossível, né? Eu fico imaginando a delegacia
da Polícia Civil lá no interior do interior, dizendo, porra, pega aquela agulha de tricô lá atrás pra cá, vamos dar uma lixada aqui, é a técnica adequada que nós temos, mas vai doer, em mim não dói nada, é indolor, vamos lá, não tá me doendo nada, e vamos tirar. Basta ter esses dois argumentos, necessidade para investigação e decisão judicial, ou seja, uma boa retórica policial e uma boa dose de decisionismo do juiz. E vão tirar na marra de vocês do suspeito de qualquer crime, porque a lei não estabelece um rol, é para qualquer crime. Claro que aqui a tendência nos crimes violentos que tem, mas a lei não diz isso. Qualquer crime nós vamos tirar na marra. E mais um detalhe, as informações genéticas vão para o banco de dados de perfis genéticos, vão ficar lá até a prescrição do crime, basta depois, mais adiante, se precisar nova autorização do juiz só para pegar. E um detalhe mais interessante, diz assim, ó, pouca gente está lendo isso aqui com calma. Nesse banco de dados de perfis genéticos, as informações do DNA não poderão revelar traços somáticos, aquilo que eu estava te falando, Leandro, traços somáticos ou comportamentais das pessoas. Meus alunos disseram, mas isso aqui é bobagem. Não é, velho, porra, eu passo estudando, os caras lá da psiquiatria que dão aula lá no mestrado, no doutorado junto conosco, e mais os caras da neurociência, eu estudo muito neurociência, com memória, parar, mas eu dei uma estudadinha nisso aqui. O sonho desses caras, e eles já estão chegando muito perto disso, é um retrocesso, um neolombrosianismo, aonde se quer determinar um critério biológico, que vai ser o tal gene violento, ou a certa, faltou a palavrinha agora, deficiência na irrigação no cérebro, porque os caras já têm um scanner mental, que te passa o cérebro inteiro lá para dentro, tu entra lá para dentro, faz o scanner do cérebro, e já estão desenhando um perfil onde a falha de irrigação lá nas sinapses, neurocondutores, neuroreceptores, essas falhas aqui em determinada região dão claros indícios de um comportamento violento. O detalhe todo é que os caras querem chegar, meu amigo, num pré-crime, num minority report, sabe? Numa possibilidade de daqui a pouco definir geneticamente que tu nasceu com tendência criminosa. Portanto, ou nós vamos te prender desde já, ou nós vamos te acompanhar de perto. Cuidado com isso, porque é um retrocesso lombrosiano, ainda que com ar de ciência, da pior espécie. Porque o problema é que as pessoas tendem a analisar o fenômeno do crime desde uma única perspectiva, sempre reducionista e burra. Tu olhar para o crime só com os olhos do direito é um reducionismo burro. Tu tem que abrir para antropologia, para sociologia, para psicanálise, para psiquiatria, para economia, para tudo, amigo. E o problema é que nós do direito só olhamos para o crime como um fenômeno jurídico. O médico só olha como um fenômeno clínico. O nosso sociólogo como um fenômeno social. O nosso antropólogo como um fenômeno antropológico. E assim vai. Tem que haver o diálogo. E aí vocês vão ver que não é bem assim, e que mesmo que vocês tenham lá uma tendência violenta, dependendo do teu convívio social e das condições de educação, isso não pode não aparecer, velho. Cuidado com isso aqui, mas vamos além. Além da história da investigação, tem mais um detalhe. Ela modifica a LEP, a Lei de Execuções Penais. E agora, velho, a partir de novembro, todo aquele que for condenado por crimes praticados dolosamente com violência de natureza grave contra a pessoa. Olha, velho, eu dei aula de direito penal há muitos anos e eu não conheço essa categoria, Leandro. Crimes com violência de natureza grave contra a pessoa. O que é isso? É lesão grave? É gravíssima? É homicídio? Ou qualquer crime contra a pessoa de natureza grave? Qualquer crime que empregue violência real? Que violência é essa? Não sei. Ou os crimes, que eles adoram, os crimes hediondos. Sim, mas um crime hediondo não tem nada a ver com um crime com violência. É, mas o hediondo é sempre rotulado, é sempre etiquetado. Este aqui obrigatoriamente vai submeter dentro do presídio sem necessidade de autorização judicial. É na marra, o DNA vai para um banco de dados genético sem prazo, e a partir daí vai poder ser acessado sempre que a Polícia Estadual ou Federal quiser, basta pedir para o juiz. Ou seja, vocês vão ser estigmatizados, e se dependendo do tipo de crime que vocês praticarem, uma vez condenados, sempre que surgir suspeita similar de crime daquela natureza, o DNA de vocês vai estar lá. Até aí, amigo, vocês vão dizer, mas qual é o problema? O problema é enquanto não for na casa de vocês, por duas coisas. Number one, infelizmente, para quem conhece a realidade brasileira, nós temos uma dimensão patológica, é verdade, patológica, pequena, mas nós ainda temos muita sem-vergonhice no que se refere à produção de provas. Infelizmente, nós temos uma dimensão patológica que não pode ser generalizada, mas tem muita manipulação feita lá na investigação, nós temos muita prova ilícita sendo produzida, e nós vamos ter manipulação de DNA sim, enxerto. Quem tiver essa informação que vai ser um banco de dados criado e vai ficar sob o órgão do Poder Executivo, bom, isso aqui é manipulável, é perigosíssimo, e amanhã depois, se quiserem acabar com a vida de vocês, acabam assim, fácil. Mas além disso, existe uma crença ingênua no DNA, existe uma crença ingênua nesse saber científico que quase substitui a verdade divina da Inquisição pela verdade do cientista.
O DNA não é prova plena, velho. Se encontrar o meu DNA num corpo, só vai mostrar que aquele DNA é meu. Isso não quer dizer que eu tenha matado. Tem um mundaréu de coisa entre esses dois extremos. Tem muito nexo causal para discutir. E mais um detalhezinho. O DNA não é rainha das provas, mas nós endeusamos o DNA. E principalmente, ele só vai demonstrar um grau maior ou menor de verossimilhança. Ponto. E principalmente, nós temos que abrir mão. E melhor, nós temos que abrir os olhos para a forma como é colhido, mantido e examinado. Por quê? Porque é muito comum, já tive casos que foi o seguinte: as amostras foram encontradas em superfícies não estéreis, podendo sofrer danos após o contato com a luz solar, micro-organismos e solventes. Acabou a credibilidade. Mas isso aqui só brotou porque se pagou muito dinheiro para um perito muito mais inteligente que aqueles da polícia estavam mexendo com o DNA, para o cara mostrar o furo da coisa. Agora, quem não tem para fazer isso, amigo, está ferrado. E mais um detalhe, só para saberem, New York Times, 17 de 8 de 2009, pouco lido no Brasil, noticiou que cientistas israelenses, que são um dos núcleos mais importantes do mundo em pesquisa genética, cientistas israelenses divulgaram em artigo a possibilidade de introduzir com certa facilidade em uma amostra de qualquer sangue ou saliva o código genético de qualquer pessoa a cujo perfil de DNA se tem acesso, sem que sequer seja necessário possuir uma amostra de seu material. Os caras pegaram o DNA de uma mulher e eles tinham lá bem claro o código genético de um homem. Eu fui atrás do caso. E eles conseguiram alterar o DNA desta mulher, e aqui é muito importante a questão de gênero, para deixá-lo exatamente igual, e implantar aqui o código genético daquele cara lá, sem sequer ter uma amostra, bastava ter o código genético. Velho, mas isso é em Israel? Amanhã está aqui. Só quero que vocês abram os olhinhos, open your eyes. As coisas não vão bem. E isso aqui foi um golpe muito duro na nossa realidade, que não tem nada a ver com defesa de impunidade, mas sim de um jogo democrático. Tu pode, como eu acabei de mostrar rapidamente aqui, tu pode me pegar, velho, no jogo limpo, sem precisar me amarrar na cadeira e me tirar sangue na marra. E usar o meu sangue, sabe-se lá pra quê, quando e em que situações. Porque isso aqui pega hoje para usar para casos futuros também. E aí começa o problema. Só para encerrar essa matéria, a discussão hoje na Europa, sabe qual é? É o banco de dados genético. Quando vocês nascem. Nasceu, fez o teste do pezinho, mete lá dentro. Aí eu argumentei uma vez num congresso na Espanha, disse, aparece só um pouquinho. E o direito de silêncio? Onde é que está? O máximo que a criança vai fazer é... Aí o cara me disse, mas não é não, né? Aí eu digo, porra... Não tem nenhuma possibilidade de se autodeterminar ali. Aí ele disse, não, mas não tem nenhum problema, isso aqui vai ficar arquivado. Claro que tem problema sim. Quando a gente tiver conhecimento do nível de sem vergonhice que se pode fazer com uma prova e com a falta total de seriedade na cadeia de custódia da prova e com todas as manipulações que pode fazer, as coisas ficam mais preocupantes. Mas além disso, nós temos mais um problema, sair do DNA agora. Nós não trabalhamos com isso ainda, não, mas nós trabalhamos com o quê? Prova testemunhal. Os crimes, principalmente na justiça comum estadual. Na federal já é o tipo de crime, você tem um crime lá, um crime econômico, em que a prova é técnica, a prova é pericial, é análise contábil, é um pouquinho diferente. Mas nos crimes lá da justiça comum estadual, talvez 80% dependa exclusivamente de prova testemunhal. Eu não vou dizer que a testemunha, a prova testemunhal é a prostituta das provas, isso é muito rasteiro, isso é lugar comum. O que vocês têm que aprofundar é o estudo de memória. O dia que vocês conseguirem ou aprofundarem o estudo da memória, vocês vão ter medo da prova testemunhal. E se forem juízes, vão dizer, meu amigo, outro me traz uma coisa melhor, ou isto aqui é imprestável. Vamos lá. Prova testemunhal depende de memória. Memória. O que é memória? Memória é um tema fantástico. Primeira coisa, o cérebro, ele não guarda a imagem como se fosse uma Polaroid, porque senão o nosso HD explodiria. Então, o cérebro, ele sempre vai converter a realidade em códigos. E depois ele evoca a memória por códigos. E hoje o pessoal da neurociência está dizendo o quê? Que o cérebro traduz os códigos. Toda tradução é uma traição. O primeiro traidor de vocês é o próprio cérebro, é a memória. E aí começam os problemas. Como é que se forma a memória? Memória depende de duas coisas, basicamente. Tempo e velocidade, emoção e sentimento. Tempo e velocidade, qual é a relação total? Vocês têm que ter tempo suficiente para constituir memória. Explico. Não raras vezes você chega no final do dia, em casa, olham lá para a mulher, para o marido, para o amante e dizem, porra, eu nem me lembro do que eu fiz hoje de manhã. Quando vocês dizem, eu não lembro o que eu fiz hoje de manhã, significa não só que vocês estão ficando velhos e se decompondo,
que é natural, assumam, mas também que nós estamos vivendo numa sociedade tão acelerada, em que nós fazemos tantas coisas ao mesmo tempo ao longo de um dia, que não há tempo suficiente para que os fatos se fixem na memória. E nós estamos gerando uma sociedade sem memória em decorrência da velocidade com que se vive todo dia. Velho, eu canso de não saber que dia é hoje. Porque eu já me acordo às 6h30 correndo, e é aula, e é reunião, e é isso, e é aquilo, e é audiência, e vai, chega no final do dia, eu só quero saber de me deitar, dormir até às 6 horas da manhã seguinte, e eu não sei nem que dia é. De tantas coisas que se fazem de forma tão rápida. E aí vocês colocam isso, e dependem de alguém que evoque essa memória para dizer se vocês praticaram o crime ou não. Aí tu começa a te apavorar. E a emoção e o sentimento vêm aonde? Exatamente o seguinte: um fato só se fixa na memória se tiver alguma relação com o sentimento. Só que tem um detalhe: se a cena que vocês veem é traumática, o excesso de imagem bloqueia, porque os mecanismos de defesa do ego bloqueiam, e o trauma bloqueia. E aí vem o problema: se é demais, bloqueia. E se é de menos, vocês preenchem os espaços da memória com a experiência e a imaginação e com o que vocês ouviram, que não é o que vocês viram. E o pior, quanto mais vocês conversarem com os outros sobre o que vocês viram, pior é a memória de vocês, porque ela vai sendo poluída com os diálogos e os discursos dos outros. Quer dizer, o que eu vejo é um fragmento, mas aí eu converso com o Moreno que me conta o fragmento dele, e eu inconscientemente incorporo o fragmento naquele quebra-cabeça mental que eu estou constituindo de memória. E aí eu ouço depois do Leandro, e assim vai, e aí eu abro o jornal, e o jornal conta toda a história. E inconscientemente, quando vocês abrirem a boca para falar, o que vocês menos falam é o que vocês viram. O que vocês mais falam é uma fraude da memória. E aí, amigo, tu depender disso é muito complicado. E aí vem um problema sério: mentiras e falsas memórias. Esse é um tema hoje muito falado. O que é uma falsa memória? Bom, primeira coisa, também a neurociência, quando eu estudei esse negócio, descobri essa historinha que eu achei fantástico. Os caras já têm lá no scanner cerebral esse aí. Se tu botar alguém lá dentro e começar a fazer um questionário, centenas de perguntas, verdadeiras, falsas, enfim. Quando vocês falam a verdade, se irriga uma determinada região do cérebro, lóbulo frontal direito, se não me engano. Posso estar errado, mas não me lembro bem. Quando vocês mentem, é outra região. Mas quando é falsa memória, a iluminação é híbrida. Porque a diferença entre mentira e falsa memória é que na mentira vocês sabem que o que estão falando não corresponde à realidade. Na falsa memória, vocês creem honestamente que aquilo é verdade. E nem o cérebro sabe separar. Da onde se tira um estudo melhor disso? Elizabeth Loftus fez exame e análise em mais de 20 mil pessoas. Vou começar com uma historinha básica. Ela pega um grupo de 20 pessoas conhecidas que frequentaram uma mesma festa de casamento há 10 anos atrás. Básico, exemplo, uma experiência da vida que todo mundo teve. Aí ela vai lá e diz o seguinte: ela pega e faz uma bateria de várias perguntas sobre a festa e mete uma pergunta: você lembra que o fulano derramou um champanhe no vestido da noiva? Detalhe, um exemplinho simples: ninguém derramou champanhe no vestido da noiva. Ela vai lá e mete essa pergunta numa bateria para 20 pessoas. Primeira bateria, os 20 dizem: não lembro. Daí a 15 dias, ela repete uma bateria de perguntas e insere essa. Pasmem, na segunda rodada, 15%, eu recordo dessa história do champanhe no vestido da noiva. Na terceira bateria, 25% recordam. E elas acreditam naquilo. Falsa memória implantada. É perfeitamente possível implantar uma falsa memória em adulto, e não é só em criança. Cases reais. Eu cito isso aqui no livro, eu cito 2 casos dos Estados Unidos e alguns do Brasil. 1986, Nadine Coe, só ouçam o nível, a gravidade da falsa memória implantada. Por técnica de sugestão, porque que acontece? Essa mulher era uma auxiliar de enfermagem. Ela perdeu uma filha e ficou traumatizada num acidente terrível. E aí ela começa a consultar um psiquiatra. E o cara, depois de algumas sessões de hipnose e técnicas de sugestão hipnótica de regressão, ela passa a acreditar que tinha sido usada na infância por uma seita satânica, que a violentara, a obrigar a manter relações sexuais com animais, a forçar a assistir ao assassinato de um amigo. O psiquiatra acabou por fazê-la crer que ela tinha mais de 120 personalidades em decorrência da violência sofrida. Meu amigo, começaram a investigar isso aqui e depois provou que nada existiu. Falsa memória implantada por um psiquiatra nesse tipo de sessão de hipnose de regressão. Bem rápido, que meu tempo está acabando. Segundo, Beth Rutherford foi obrigada a recordar que entre os 7 e os 14 havia sido violentada pelo pai com regularidade. Ouçam isso aqui: com a ajuda da mãe, pai pastor ainda, e que ela tinha ficado grávida 2 vezes e realizou sozinha 2 abortos, utilizando um cabide. Num caso desse aqui, ela descreve, o cabide era de
madeira com arame, eu tirei o arame, introduzi na vagina para tentar furar toda aquela historinha de uma técnica de aborto estupidamente rudimentar. Bom, não preciso dizer nada, né? O pai foi investigado e começou a ser processado, e aí se investigou a situação e descobriu que, primeiro, ela era virgem, nunca havia engravidado, nunca havia feito nenhum aborto, e aquilo tudo era uma falsa memória implantada pelo psiquiatra. Hoje em dia existe digamos, um alerta mundial em relação ao depoimento de crianças em crimes sexuais, porque as crianças tendem facilmente a fantasiar, a ampliar. As crianças não estão acostumadas a fazer uma narrativa linear das coisas. As crianças tendem a corresponder à expectativa criada. Se tu interrogar uma criança uma vez, ela te diz que não viu, mas ela compreende o que tu quer. E na segunda vez, ela corresponde à expectativa criada e diz o que tu quer ouvir. E na terceira vez, ela melhora ainda mais para corresponder e para tu ficar feliz. E o ritual ali, o ritual de oitiva é muito complicado. Vamos rapidão. Caso real do Brasil. Vamos lá. Embargos infringentes 716-395915. Pai acusado de estupro. Depois constataram que a menina era virgem. Mudaram para tentado violento ao pudor. O antigo, hoje é tudo estupro. Escreve a denúncia que o denunciado teria colocado sem penetrar no pênis na vulva da vítima, bem como obrigado a beijar seu órgão sexual. E o cara foi condenado. Detalhe, pega, graças a Deus, em embargos infringentes. Já me cortaram aqui. O cara foi condenado, mantida a condenação por 2-1, e em cima do voto vencido, o cara entra com os infringentes e, graças a Deus, altera o resultado, porque pega um desembargador que tinha um pouquinho de estudo de psicologia, de falsas memórias, e o cara faz a análise da complexidade da história e começa dizendo o seguinte: temos que analisar todo o contexto. A menina vivia num ambiente de promiscuidade sexual, infelizmente a mãe era prostituta, a criança morava numa boate, os estímulos erotizados eram evidentes, diários e muito intensos, muito além do adequado para a idade. Havia ainda uma briga imensa entre a mãe e o pai, tentativas da mãe de afastar o pai, tudo isso aqui, e aí ele pega o depoimento que ela deu primeiro na polícia, que ninguém deu a mínima, onde ela diz o seguinte, e aí ele puxa: a cobra do pai, porque aí as crianças geralmente remetem ao simbólico, da cobra, da perereca, etc. Aí ela diz assim: a cobra que o pai colocou na sua vagina tinha aproximadamente 1,20 m. Gauchão bem dotado esse. Rapaz, esse é lá de Bagé. 1,20 m. Era cinza, com preto e branco. Tinha olhos, mas não tinha boca. Tinha pés, parecia uma lagartixa. O pai encontrou a cobra enrolada no caule de uma árvore, na frente da casa. Ele desenrolou a cobra da árvore, passou na peixereca da depoente, cortou-a depois em pedacinhos e preparou um risoto para eles comerem. Olha o nível de fantasia. E aí o cara pega isso aqui e começa a puxar toda a historinha, falsa memória implantada, etc. Segundo caso, esse aqui é bem rapidão. Crime sexual, olha essa, menina de 8 anos sentada vendo o Globo Repórter. O programa Globo Repórter tinha como objeto a história de abuso sexual contra a criança, e era a história de um pai que tinha molestado a filha tinha engravidado, e ele convivia maritalmente com ela, uma menina de 13, 14 anos. E essa aqui tem 8, está sentada na frente da TV vendo esse programa com a mãe. Uma coitada de uma mulher, uma ignorante, mas enfim. Aí a menina olha aquilo e se apavora. E aí ela vai ali e pergunta literalmente para a mãe: mamãe, beijar na boca engravida? A mulher olha e diz: como é que é? Beijar na boca engravida? E aí a coitada da mulher ignorante já faz um quadro mental paranoico persecutório e diz: quem é que te comeu? Quem é que te pegou? O que fizeram contigo? E aí a menina diz: não, ninguém me fez nada, ninguém me comeu. Tira a roupa que eu quero te examinar. E a menina se agacha e diz: não, mamãe, não foi nada. Bota para chorar e corre pro quarto. E aí, esse contexto, depois no final do processo, porque o cara foi condenado. Aí o que acontece? A mãe vai lá e começa já a operar mentalmente, já parte da premissa: a mãe decide primeiro e depois vai atrás das hipóteses. Tu foi molestada, alguém te comeu, alguém fez isso contigo, parará, me escreve aqui a história. E força a guriazinha a escrever. Amigo, vou objetivar a história. Cara condenado, quem foi condenado foi o padrinho. Por quê? Porque o pai era professor de processo penal, era um cara ausente, estava sempre viajando. Ela escolheu o padrinho que estava mais perto. O padrinho vivia aqui em casa com a menina no colo, eu acho que ele é sem vergonha. Até ontem era um cara ótimo, carinhoso. Do dia pra noite passa a ser um pederasta, um pedófilo. Aí o que ela faz? Fantasia, cria o inimigo e atribui a ele. Bom, idem, a coisa foi toda investigada depois, lá no final, e aí vem a história. Essa menina, ela tinha tido várias experiências preocupantes. Primeiro, ela beijava na boca as amigas. E aí ela conta que um dia elas se beijaram na boca na escolinha e uma mostrava a bunda para os outros. Aí elas chamaram um dos meninos e pegaram no tico deles. Essa mulherada anda cruel, Moreno. 8 anos, hein?
8 anos. Já pegaram no tico do guri, disseram, dá esse pintinho pra cá, vamos brincar. Ela beijava o irmão na boca, o pai desfilava pelado com pintão pra lá e pra cá. Isso tudo vai sendo arquitetado até a hora que ela consegue dizer que o grande medo dela é que ela beijava na boca as coleguinhas e beijava o irmão, que era mais velho. E o medo é que ela ficasse grávida por isso. Não tinha nada que ver além disso. Só que até aí, velho, processo penal, etc. Ou seja, não é só o caso escola base que acontece isso. Isso acontece diariamente. Tem que estudar essas questões e ficar de olho. E muito cuidado. Saindo dessa prova pericial, dessa prova testemunhal, eu falei e me esqueci, né? Eu disse, ó, o bafômetro vai morrer. O detalhe todo é o seguinte, acabaram com o direito de silêncio, acabaram, vamos tirar sangue na marra, ok. Não está ainda o problema do teste de alcoolemia. Só que eles estão querendo acabar com o bafômetro da maneira errada, que é botar uma prova testemunhal. Está errado. Enquanto o tipo penal falar em 6 decigramas, tu precisa ter um equipamento que diga que é 6 decigramas. Não pode ser prova testemunhal, porque é um critério técnico. Não pode ser prova testemunhal, porque eu vou dizer, ó, pra mim eu acho que é 8. E ela vai dizer, não, eu acho que é 10. No olhômetro, não. Tu tem que mudar os 6 decigramas para um outro conceito. Ou eles vão acabar com o direito de silêncio, tu vai ter que fazer o bafômetro na marra, ou estirar sangue, ou vão abrir o tipo penal para embriaguez, sintomas dele. E mais, abram o olho, a questão da prova direta e da prova indireta. Quer dizer, prova direta, o exame de corpo delito direto, tu tem lá o corpo, tu faz a perícia. Mas nós temos um conflito entre o artigo 167 e 158, que é o que meus alunos sempre me perguntam. Ah, e o caso Bruno? E se não aparecer a Elisa? Dizem que a Elisa está no Paraguai. E a Elisa, cadê? Posso condenar o Bruno sem corpo? Posso. O código autoriza, só que o código diz o seguinte: regra, crimes que deixam vestígios materiais, exame direto. Na impossibilidade de fazer o direto, a prova testemunhal, fotografias, pode suprir-lhe a falta, mas é uma exceção excepcionalíssima. O indireto pode suprir a falta, em casos extremos. Só que existem situações em que o indireto não pode suprir a falta de jeito nenhum. Eu uma vez defendi um guri que foi acusado de tráfico de 4 quilos de cocaína. Preso 4 quilos de cocaína, fui visitar no presídio, e ele dizia, não vai dar nada, não vai dar nada. Eu disse, vai dar, velho, vai dar merda, vai dar uma baita merda. Não vai dar nada, eu tô preocupado quando eu sair daqui. Tu não vai sair, velho, 4 quilos de cocaína, tu não vai sair. E eu tenso, e ele não vai dar nada. Exame de constatação provisória, faz anos isso. O policial foi lá, deu uma olhada, tinha cara de cocaína, agente de cocaína, cheiro de cocaína, deu uma cheirada, opa, é cocaína, acabou. Tô brincando, eles não fazem isso. E aí? Provisoriamente é cocaína. O cara é denunciado. Vai à instrução, guri preso, eu apavorado, vai produzindo a prova. Pasmem, eu nunca vi isso na vida, Moreno. Véspera de... já querem me cortar de novo. Chega o laudo de constatação definitiva. Parece mentira. Ele abriu um sorrisão e disse, tava aí o meu medo. Eu nunca tinha visto isso. Nos 4 quilos tinha pó de vidro moído, pó de mármore, sal de cozinha cisne, talco, tinha até cisne ali. Só não tinha cocaína, velho. Porra, aí eu olhei pra ele e disse, mas o que é isso? Eu lhe falei, doutor. Eu quero ver agora, quando eu sair. Mas claro, os playboys da cidade cheiravam aquilo ali. Imagina os caras cheirando vidro moído. Sangrava nariz, tudo louco. Mas como é que tu não vai ficar louco, velho? Cheirando vidro de moído e mármore. Tu tem mais que ficar louco, velho. Pelo amor de Deus. E os caras ficavam tudo loucão com essa porcaria. Pelo amor de Deus, cara. Não dá para se provar de forma indireta. Eu não posso dizer, eu vi 4 quilos de um pó branco, tinha cara de cocaína, condena pro tráfico. Não, eu preciso ter a cocaína e fazer a perícia na cocaína. Não pode, não, mas eu tive um caso daquele da Operação Playboy aqui, aquele guri que vai morrer lá na Indonésia, lá o Rodrigo, vai morrer lá em Bali, e o outro que foi preso, conseguiu fugir e veio pro Brasil. A cocaína nunca foi repatriada, o que veio foi um documento apócrifo, não traduzido, e aí nós fomos para discussão no TRF. E os caras aceitaram o exame indireto de tráfico internacional com uma cocaína que nunca foi apreendida. E isso é um problema, porque a cocaína estava numa prancha de surf, podia ser só o bloco, poliuretano. Como é que eu vou saber? Eu preciso fazer a perícia. Então, em suma, cuidado com essa história. Para encerrar, abram muito bem os olhos com as regras do jogo. E, principalmente, o artigo 157 disciplina o que é prova ilícita. Faz uma salada entre fonte independente e descoberta inevitável, que são conceitos perigosos. Só tinha uma coisa que prestava no 157, era o parágrafo 4º, que dizia que o juiz que tocar numa prova ilícita não pode julgar. Era a única coisa que prestava, o que é evidente, porque ele está contaminado. Isso foi vetado. Aí meus alunos me dizem, mas qual é o problema, prof? Eu vou contar uma historinha num caso real, para vocês entenderem qual é o problema. Um juiz que toca numa prova ilícita, ele está contaminado e não pode julgar. Não adianta tirar a prova. Exemplo, isso aqui foi um caso real.
Quando havia e existia o saudoso crime de adultério, que não é mais crime, é por isso que está essa selvageria, que ninguém é de ninguém, né? Vale tudo, ninguém é de ninguém. Mas quando tinha o adultério, que era um crime importante, o que aconteceu? O cara estava desconfiado da mulher e era um corno do direito. O corno do direito é muito peculiar. O corno do direito, ele quer investigar, ele quer apurar, ele quer acusar, ele quer condenar, ele quer juridicizar a cornice dele. Tem o corno manso, o corno rebelde, o corno brabo e o corno do direito. O corno do direito quer ver crime ali. E o cara era do jurídico, do mundo jurídico. O que aconteceu? Ele foi lá, comprou um aparelhinho de escuta, meteu na casa dele para grampear o telefone dele. Afinal, o telefone era dele, a casa era dele, a mulher era para ser dele. Nenhum problema. E ele grampeia a mulher. E aí o que acontece? Um dia ele chega em casa, diz pra ela: amor, eu vou viajar, vou lá pra Joinville. Ai, amor, eu vou morrer de saudade. Que cínica, que mulher terrível essa. Porra, eu tenho horror a esse tipo de coisa. Mas aí ela foi lá e disse: ai, amor, vou morrer de saudade. Ele disse: não te preocupa, que eu volto só daqui a 2 dias, eu aviso antes. Só um parênteses, isso é sério. Eu sou um cara que viajo muito e dou esse conselho com a experiência. Nunca cheguem antes sem avisar. Nunca. A gente liga um dia antes, liga no dia, manda torpedo, para na esquina e liga de novo, para evitar constrangimento de ver gente pelada correndo. É limite ético. Mantenha a relação. Não se chega sem avisar. Ponto. Mas o cara vai lá e diz tudo isso pra ela e sai. Ele sai pela porta e vai para o apartamento da frente, porque ele botou um grampo que transmitia em FM, era uma coisa meio rudimentar, para 100 metros. E ele vai para o apartamento do amigo e ouve. Liga o radinho e fica ouvindo. Não dá 10 minutos, aí ela diz: alô? E aí aquela voz máscula do lado: alô? Aí ela fala: ai, amor, o corno foi viajar. E o cara diz: então vamos ter uma selvageria daquelas. E elas: ai, meu Deus, já tô até com calor. Calma, mulher. Ai, eu adoro quando me chama de mulher. Me pega, me vira do avesso. Calma. O que vai ser? Eu vou fazer uma janta pra ti. Então tá bem. 9 horas, janta marcada, o corno na janela, 9 horas encosta o carro. O Ricardão é sempre pontual. É por isso que o cara é o Ricardão e a gente é o corno. Sempre pontual. 9 horas o cara encosta o carro e desce e ela olha. Ele, o corno olha e diz: porra, e era o dentista do cara, velho. O dentista, porra, eu mandei minha mulher olhar a boca e olha o que o cara fez. O amigo, ele olhou tudo, velho, serviço completo. Isso aí é um homem caps look, rapaz. Não é essas merdas que você tem em casa, outro nível. E aí ele olha, acende a luz da sala e ele controla o tempo. E a luz da sala apaga e ele pensa: chegou a hora da verdade. Terminaram de jantar, agora é a sobremesa é ela. E ele desce correndo com uma filmadora. Isso tudo é um caso real. Ele desce correndo com a filmadora, entra no prédio dele, bate na porta do zelador e diz: vem comigo. O zelador, velho, sabe tudo o que acontece. Ele olhou e disse: a casa caiu, deu merda. Geral: vem comigo que tu vai ser minha testemunha. O zelador disse: não, doutor, não vou, vem que eu sou autoridade. Lembre, era um corno do direito. Vem que eu sou autoridade. Tu sabe com quem tá falando, né? Pois é, nesse momento se abre a porta do lado. A porta do lado é aquela vizinha que todo mundo tem. A velhinha lobisomem, que não dorme nunca. Aquela velha sem vergonha. Eu não sei porque que velha acorda tão cedo. 5 da manhã tá de pé, eu não sei pra fazer o quê. Vai dormir, infeliz. Eu não entendo essa coisa. E a velha abre a porta e diz: tava na hora de acabar essa selvageria mesmo, né? Eu já tô indo lá pra acabar com essa imoralidade, essa sem vergonhice total. Isso aqui é um prédio de família, pô. E aí a velha já sobe a escada e diz: não, espera um pouquinho. E ela olha pra ele e diz: tu pode ser corno, mas não pode ser frouxo. Vamos resolver isso agora. Olha, o cara filma a porta do apartamento dele, respira fundo, a velha já tava metendo a mão na porta. Ele diz: para um pouquinho, calma, isso é um problema meu. Abre a porta, filma a mesa de janta. Rapaz, pra ele era só miojo. Ali tinha camarão, tudo, canapés, era uma mesa maravilhosa. Ele suspira quando ele vê a velha já tá indo pro quarto, ele puxa a velha diz: vamos lá que é a hora da verdade, seu corno. E o cara suspira, o zelador tinha ficado pra trás, ele puxa o zelador, para na porta do quarto. Ouve aqueles gemidos e sussurros característicos de um ato sexual, de atos libidinosos muito diversos da conjunção carnal. E a velha diz: meu Deus, é agora. Ele abre a porta e diz: tão preso. E os caras estão fazendo um candelabro italiano enchufado invertido. Desenchufa aquilo, velho. E ele dá um close na arma do crime. E o Ricardo diz: não é isso que o senhor está pensando. A velha diz: meu Deus, eu nem me lembrava. Mas que saúde, filho. Saravá, que Deus te conserve. Pelo amor de Deus.
A mulher diz, não é nada disso, amor. Ele dá um close, tu é uma sem vergonha. Não, não sou. E o Ricardão já tentando botar a roupa. Não bota que tá preso e a arma do crime vai comigo. Não, não vai, deixa comigo, doutor. E o cara filma aquilo tudo, Moreno. Aquela barbaridade. E ele entra com uma queixa-crime por adultério e junta esse vídeo no processo. E é a prova básica. E aí eu olho aquele negócio, meu Deus, a casa caiu geral. E agora? E agora que vamos tentar tirar essa prova. Enquanto isso, o juizão pegou um dinheirinho que estava sobrando lá na direção do foro, comprou um telão para examinar a prova. Todo dia, no final de tarde, ele dizia, bom, agora nós vamos examinar a prova. Aí saía aquele bando de selvagens do cartório, aquela mulherada louca, blá, 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 correndo, com garrafa PET de Guaraná, pipoca, ai, vamos ver o filmezinho. Se sentam ali, e o cara diz, muita seriedade, que é o momento de análise da prova. Tá, bota aí, doutor, bota logo. Bota filme, velho. Todo mundo olhando. E aí, é claro, aí já rola aquele papo, né? Uma mulher olha pra outra e diz, ai, mas ela tá caída mesmo, olha essa bunda, que isso? Olha esse cabelo. Nossa, mas olha esse homem, saravá, meu. Que é isso? Que saúde. Onde é que é o consultório dele? Tá me caindo os dentes tudo, eu tô louco de dor de dente. Negócio louco, Moreno. Aí a gente entra com mandado de segurança e o tribunal diz, essa prova é ilícita. A pergunta é, adianta tirar a prova do processo? Não, velho. Tu tem que tirar a cabeça do juiz. É elementar que este cara não vai dar um rewind mental, deletar o que ele viu. É óbvio que o cidadão, ou ela, coitada dessa mulher, honesta, uma mulher digna, o único problema é que ela era adoradora dos prazeres da carne, uma mulher de muitos leitos, mas enfim, ela está condenada. A prova ilícita tem esse problema. Então, cuidado, nós não podemos fazer reducionismo, meu velho. Nós temos que nos dar conta que a coisa é bem mais complicada, porque eles estão trabalhando com a cabeça das pessoas. O juiz tem que ter certas proteções, entre outras essa. Tocou na prova ilícita, tu conheceu, se a prova é ilícita e o tribunal mandar tirar, tu não pode ficar. Se tu der sentença a condenar e o tribunal anular tua sentença, tu não pode ser o mesmo a proferir de novo, tu tem que sair. E por aí vai, o problema dos pré-julgamentos. Então, assim, me perdoe, eu quero estimulá-los, mas eu ando muito chateado com a selvageria do processo e ando muito preocupado. E eu encerro dizendo que, para mim, processo penal é mais ou menos como uma cena que eu vi esses dias em São Paulo, que foi muito peculiar, foi ano passado, mas ficou na minha cabeça. A cena foi a seguinte, velho. São Paulo congestionado para variar, trancado, aquele calor infernal, eu dentro de um táxi. Já tô saindo, já tô indo embora. Na minha frente tinha um Fiat 147 caindo aos pedaços, na frente dele um Fusca estragado, cena de horror, assim, crime hediondo, aquele calorão, e dentro tinha um cara barbudão, gordo, suado, imenso, tentando abrir o vidro daquele Fiat 147 e, meu, gritando tudo que é palavrão possível e imaginável, xingando Deus e o universo. E aí, do lado tinha uma Mercedona. Esse tipo de gente não se olha. Mas aconteceu uma cena muito rara naquele momento, e que eu tive a honra de presenciar. O vidro da Mercedes, um vidro blindado, dessa grossura, baixou, e dentro tinha uma mulher. Uma mulher bonita, uma mulher elegante, uma mulher que tinha entrado pro Vale do Silício, deu pra ver, 350 ml em cada peito, Vale do Silício direto, toda aquela saúde comprada e paga, dinheiro dela, não temos nada a ver com isso. É teu, eu paguei, porra. E ela abre aquele vidro e eu disse, ih, vai dar merda. E ela dá uma olhada pro gordo e o gordo dá uma olhada pra ela. É muito difícil esse tipo de pessoa ter um contato visual. E ela olha pra ele olha pra ela e eu paro e olho pros dois. E disse, vai dar merda. E aí ela olha pra ele e diz o seguinte, meu senhor, a paciência é a mais nobre e gentil das virtudes. Shakespeare em Macbeth. O gordo termina de abrir o vidro do carro, olha pra ela e grita, vai tomar no rabo, Nelson Rodrigues, é a vida como ela é. Isso é o processo. Muito obrigado. Um congresso só é pouco para ver, para ouvir. Pessoal, as pessoas que quiserem adquirir a obra do professor Auri, ela está à venda ali fora e ele vai ficar alguns minutos ali. Quem quiser um autógrafo, ele vai poder então autografar. Professor Auri, em nome do nosso grupo, nós só temos que agradecê-lo e mais uma vez enaltecer essa sua disponibilidade, da grandiosidade que
que é Auri Lopes hoje para o mundo do processo, para o mundo do direito, em sair lá de Porto Alegre, aquela pequena cidade, né, e vir para a nossa grandiosa Joinville, poder então participar do nosso congresso. Nós vamos fazer um pequeno intervalo de 5 minutos e já retornamos então para a palestra da professora Catier, e o professor Auri então vai poder então atendê-los ali na entrada. Autografa,